Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe. Cada elemento da equipe tem que lembrar que ele é muito importante. E nós temos que lembrarmos assim, para a pessoa ser importante, ela tem que ver dentro dela que ela é importante. E uma pessoa importante, ela é cuidadosa com ela. Então, as importâncias, a pessoa tem que irradiar de dentro. Do jeito que uma pessoa que gosta de cachorro, que é muito comum a gente conhecer, ela tem facilidade de lidar com outras raças de cachorro. Ela lida com a raça do cachorro que ela tem e ela lida com todas as outras raças. Então a pessoa desenvolveu essa capacidade de irradiar aquilo que possibilita os animais ficarem nas suas proximidades. Então a consideração, o valor, a pessoa tem que irradiar. E ela tem que lembrar daquilo que ela pretende ser na vida. Então ela tem que lembrar que ela precisa de ter o valor. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Deixai que a Páscoa surja em vós. É muito importante assim, porque a realização da Páscoa, nós sabemos assim que já vem lá do Antigo Egito. Depois foi tendo as mudanças e hoje a realização da Páscoa tem uma significação diferente. Está de acordo assim. Mas a Páscoa é uma condição interna que cada um tem que ter. É o desenvolvimento da personalidade da pessoa. E nós somos indivíduos. E nós temos que ter o trabalho de ver o que é bom para nós, o que fica belo em nós. Então, uma oração de agradecimento é uma maneira também de nos apresentarmos como belos, o jeito que nós estamos apresentando. E nós vemos assim que a moda ela é temporária, porque logo em seguida ela muda. Então, aqueles que fazem a moda estão sempre trabalhando com a indolência daqueles que usam a moda. Porque aqueles que usam a moda são fracos. Isso é bem simples assim, é bem fácil, porque a pessoa não pensa aquilo que vai ser bom para o seu corpo e que vai ser bom para a sua vida e que ela vai ficar agradável de ser vista. E eles trabalham assim, possibilitando também que eles aumentem os seus bens materiais. Então nós temos que ter um trabalho de ver o que é bom para nós, de ver a capacidade que nós temos de fazer as vestes para nós. Não aceitar aquilo que nos colocam. E nós vemos assim que aquilo que colocam para nós está de acordo com o tecido que eles acham. Mas nós temos que lembrarmos que nós tínhamos que fazer um trabalho para nós. Nós temos tantas coisas para cada um fazer para si, que nós não teríamos tempo de ficar olhando aquilo que um outro criou. O desenvolvimento tem que lembrar assim, que é da capacidade da pessoa, como é que é melhor para ela. No caso do alimento, a gente vê assim que uma mãe prestimosa, ela passa a conhecer os filhos e ela vai fazendo os alimentos de acordo com o paladar dos filhos. E normalmente continua fazendo de maneira que agrada o paladar daqueles que são seus queridos. No caso do alimento, a gente vê que vem acontecendo assim, é uma coisa pessoal. Sempre fazem de acordo para aquele gosto, daquela maneira, para o companheiro ou para a companheira. E nós tínhamos que lembrarmos que também tínhamos que fazer esta apresentação para nós. Deixai que a Páscoa surja em vós. É uma condição assim de possibilitar que tudo ao nosso redor ficasse belo. A moradia ficasse agradável,
ficássemos agradável de serem vistos e ficaríamos também agradável de como nós nos encontramos apresentando. Então, toda época a pessoa tem que lembrar que sobra tempo na vida. Isso é físico. Uma parte da vida a pessoa pode ficar muito envolta com a sua maneira de sobreviver, mas mesmo assim ainda sobra tempo. Então o tempo nós tínhamos que aprender a utilizar no movimento correto. A gente vai observando os animais, eles utilizam o tempo todo para a sua vida e que nós temos ainda uma condição de utilizar os pensamentos de uma maneira mais mesquinha. E nós estamos sempre olhando para o próximo e falando do próximo. Quando uma pessoa olha para o próximo, fala do próximo, é porque ela não tem nada dentro dela. Porque se ela tivesse alguma coisa, a gente vai confirmando assim que não teríamos que falar. E depois tem que observar assim, quando a pessoa estuda o livro Na Luz da Verdade e ela encontra-se mais envolta com as suas responsabilidades, procurando perceber as limitações que ela tem e melhorar essas limitações, ela não tem nada para falar de outra religião, de outra seita, de outros povos. Ela tem a verdade, ela tem que estar convicta sim, que ela é qualificada. E nós temos uma coisa bem importante assim, à medida em que nós recebemos uma informação, uma instrução, que nos possibilita ter uma transformação dentro de nós, melhorar na maneira de viver, na maneira de ser, com os pensamentos. A raiva já não entra dentro de nós, já conhecemos o segundo mandamento, não dizer o santo nome em vão. Então, essa pessoa já se encontra diferente, mais evoluída. E quando uma pessoa se encontra assim, mais evoluída, nós sabemos assim que existem as transformações, sempre existiram. E uma pessoa que se encontra hoje com poucas informações sobre o que vem acontecendo nos movimentos da Terra, a questão do degelo, a questão da poluição, ele vai confirmando assim, que vai ter aquela profecia que fala que a Terra vai mexer 3 vezes. Com isso, aquelas pessoas que ainda se encontram com uma bondade dentro delas, essas pessoas terão ainda a possibilidade de sobreviverem. A bondade, a pessoa precisa de lembrar assim, que não é dar cesta básica para o próximo, não é dar recurso financeiro para o outro. A bondade é aquele equilíbrio que o adestrador tem. Junto com a bondade tem a pureza, tem a justiça. Uma pessoa que trabalha assim na vida, junto com a pureza e com a justiça, a bondade com o amor, então essas pessoas ainda terão a possibilidade de sobreviverem. Nesta fase, aqueles que têm o conhecimento vão ter que ter a capacidade de orientá-los. Então, quando estuda o livro Na Luz da Verdade, a pessoa passa a tornar-se um responsável. E é bem interessante, porque quando a pessoa qualifica-se na vida, ela também é questionada se ela tem defeitos. Um defeito que o outro apresenta bem acentuado, uma pessoa que não estudou, ela não é levada em conta com aquele defeito, mas um que tem um pequeno defeito ainda, e que estuda o livro Na Luz da Verdade, ela é questionada, ela é responsabilizada. Por isso, aqueles que estudam são mais responsáveis. E nós sabemos assim que a responsabilidade é em todas as ordens, não é somente na questão de ser um administrador financeiro, ou um dono de casa, ou uma dona de casa. É em todas as maneiras. A responsabilidade maior é quando uma pessoa percebe como ela é, que ela vai organizando-se e ela vai vendo que aquele que se encontra com as limitações sempre apresentam as justificativas porque se encontra com essas limitações. Então nós temos que fazer um trabalho assim, de tirar de dentro de nós as coisas que são imperfeitas.
Se a pessoa não tirar de dentro dela as imperfeições, ela é responsabilizada mais acentuadamente. Então, cada pessoa tem que lembrar assim, o que ela está querendo para a vida dela. Então, a pessoa tem que ver se ela quer ser aproveitada, a palavra correta é essa mesma, ter uma condição de ser aproveitada na vinha do Senhor, ela tem que fazer os movimentos, não é mais ou menos. Porque a gente vai observando assim, se não interfere nos animais, eles mantêm-se, e mantêm-se no porte, mantêm-se na beleza. É uma condição física. A diferença nossa dos animais é que nós não utilizamos os pensamentos. Nós sempre temos pensamentos que não trazem nenhum benefício. Podemos observar assim no nosso ambiente de trabalho, nas nossas reuniões de família, nas reuniões depois do trabalho. Então, todas as conversas não trazem nenhuma grandeza, não trazem nenhum benefício. Então, esse tempo nós seremos questionados e nós teremos que prestar conta desse tempo também. Então, esses vínculos a pessoa tem que observar qual é a importância que ela tem. E se ela quer continuar participando desses vínculos, ela tem que lembrar assim, se ela não melhorar toda aquela turma da sua família, dos seus colegas de trabalho, das reuniões que apresentam depois do trabalho, ela é responsabilizada mais ainda. Tem que lembrar assim, que quando tem um assunto sério que está sempre relacionado na diminuição de saúde de um ente querido, e aquele que tem a responsabilidade, porque essa responsabilidade atua na vida sempre com a criança. Então, se a criança apresentou uma diminuição de saúde, aquele que tem a responsabilidade e que ele tem uma perspectiva de vida interior, ele sabe assim que ele também tem a participação. Porque para uma criança adoecer, foi um alimento errado, foi um descuido no traje daquela criança, a criança ficou exposta ao vento, ou a criança recebeu no ambiente da família aquela energia ruim que os adultos geram. Eles trazem as energias ruins dos seus ambientes que frequentam, dos seus trabalhos, e a criança recebe aquela energia ruim. Fica bem fácil assim da gente saber que existe energia ruim. Todos nós conhecemos assim, que falamos assim, que a pessoa seca um plantio de pimenta. Se seca um plantio de pimenta, seca também outros plantios. Seca também a vitalidade daquela criança. Deixai que a Páscoa surja em vós. Esta condição que está sempre referindo sobre a Páscoa, que é uma condição superior. Que hoje nós temos a Páscoa assim como a ressurreição do corpo de Jesus. Então muitas pessoas falam que é o corpo terreno. Não é o corpo terreno, porque estudamos e nós vemos assim que existem muitos relatos. Porque ele caminhou o dia inteiro com 2 discípulos que iam de uma localidade para outra, e os discípulos conversaram com ele, conviveram com ele o caminho todo, não o reconheceram. Depois ele aparece para Madalena, Madalena também não o reconhece de imediato. Ele aparece para Tomé, e Tomé, para certificar-se, coloca as mãos naquelas feridas. Então nós sabemos assim que é um outro corpo. Então não é o corpo terreno, foi um outro corpo que ressuscitou. E que essa ressurreição hoje é tido como a Páscoa. E nós vemos assim que todas as comemorações que nós temos hoje está sempre relacionado à quantidade de comida, a variedades diferentes de comidas e de bebida. Nenhuma pessoa se reúne para ter uma informação correta daquela comemoração que está tendo. Então, a indolência, ela é bem interessante, mas ela é muito séria na vida de cada um, porque ela vai envenenando o sangue. Envenenou o sangue, o indolente, ele então adoece. E é bem sério assim, porque quando apresenta a doença, no caso daquela criança, os adultos ficam
cuidadosos. E é bem interessante, porque a responsabilidade é tanta com aquela criança que o adulto atende aquela criança a noite inteira. Quando chega a hora dele levantar, ele encontra-se numa condição como se estivesse com os seus membros fora do lugar. Mas como ele necessita do recurso financeiro, ele vai para o trabalho. Nós tínhamos que lembrarmos assim, esta responsabilidade nós utilizamos somente um período da vida. Mas nós tínhamos que ter esta capacidade de nos tornarmos responsáveis para nós. Porque na vida é bem interessante, mas os filhos vão para outras localidades, aquele casal vivia muito bem, ela resolveu ir para uma outra localidade, ele resolveu fazer outra coisa, então eles se separaram. Então cada um continuou consigo. Então a maneira de continuar consigo, equilibradamente, norteando-se, percebendo-se e fazendo esse trabalho de ir vendo como a pessoa está apresentando, qual é a beleza. A apresentação de uma pessoa entra numa condição de uma oração, de agradável. Do jeito que a pessoa tem que apresentar agradável, a gente quando passa nas proximidades de uma casa que tem um jardim bonito e a cor daquela casa é uma cor agradável, as pessoas ficam felizes. Então, a maneira que nós temos de agradecer ao Criador é nos tornarmos belos, agradáveis, o nosso ambiente ser agradável, não ser um ambiente cheio de móveis, de outras coisas, mas a simplicidade, do jeito que ele se encontra, agradável daquela maneira. Isso é físico, isso é verdadeiro. Então, como é que nós podemos nos tornarmos agradáveis? Como é que nós podemos fazer uma oração de agradecimento? Temos que lembrar de muitas coisas todos os dias. Temos que ter o conhecimento do segundo mandamento. Temos que ter aquela condição muito importante que os nossos pais ou a própria pessoa teve de uma fase da vida de ir para uma outra localidade na esperança de melhorar-se, melhorar na condição de sobreviver. Isso é físico. Então, aquela pessoa, o que ela tinha? Ela tinha o primeiro mandamento, a confiança no Criador do novo passo que ela estava dando para uma nova etapa da sua vida. E nós sabemos assim que tem o terceiro mandamento. Esse terceiro mandamento é muito importante, porque se a pessoa vai alinhando-se, ela tem que lembrar assim que normalmente nós trabalhamos somente para acúmulos de bens materiais. Depois a pessoa adoece, porque ela trabalhou numa condição que ela não foi norteando. Ela não utilizou o terceiro mandamento para fazer uma reflexão. Se do jeito que ela estava caminhando, ela ia ficar envelhecida e com saúde e com consideração. O terceiro mandamento é para isso. Qual é a finalidade que ela está tendo na vida? E tem um ditado popular assim, bem importante, que fala assim que a pessoa trabalha, ganha bastante dinheiro e depois ela gasta todo o dinheiro para arrumar a saúde. Então a gente conhece muitos casos assim. Então não é assim que nós precisaríamos de ter a vida. Nós precisaríamos de ter a vida importante para nós. Esta vida é importante quer dizer assim, do jeito que eu me encontro, eu também sou importante, porque eu sou um representante do Criador. O jeito que eu estudo, o jeito que eu vou assimilando as informações, o jeito que eu passo a ser uma referência para aqueles com quem eu convivo. Na maneira de ser, em todos os aspectos, o jeito dos alimentos, o conhecimento com os alimentos, o conhecimento que o corpo necessita, porque a erva, toda época, as pessoas utilizaram da erva. E a gente vai observando assim, que ainda utilizam. Então, determinada erva, sabe que melhora o aparelho digestivo, dá-se para a criança aquela erva, então a criança arrota, a criança dorme melhor. Então o que acontece? Aquela erva auxilia no processo digestivo
e ela atua também equilibrando, possibilitando que aquela criança tenha paz. Mas esse trabalho não é só para a criança. E às vezes é nos dois extremos. Quando a pessoa fica envelhecida, então ela volta a utilizar aquilo que ela utilizou no período da sua formação. Mas nós tínhamos que lembrarmos assim, que a nossa vida ela é contínua. Não é só na velhice e não é só na infância. Então o jovem, o homem maduro, pensa que ele pode fazer qualquer coisa. Não podemos. Se fizermos qualquer coisa, vai fazer falta para nós. A gente pode observar assim, usou o combustível do carro erradamente, a pessoa tem que voltar no posto e colocar um novo combustível. Usou o corpo erradamente, gastou. Agora, a sabedoria para repor aquele gasto do corpo, dificilmente a pessoa tem. E a gente vai observando assim, hoje pedem para as pessoas que já aposentaram voltar trabalhar naquela empresa que ele trabalhou. O que acontece? A decadência. Os jovens não apresentam mais aquela capacidade que aqueles que já aposentaram tiveram. Então, o que é que possibilita essa decadência? Costume ruim dos pais. Qualquer tipo de alimento, qualquer tipo de bebida, ociosidade. Então, a ociosidade, fazer coisas erradas, os chamados passeios erradamente. Então, o que acontece? Diminui a capacidade da pessoa. Então, quando ele realiza aquela condição de possibilitar vir filhos, vêm filhos menos qualificados. Isso é bem sério, mas isso é verdadeiro. Então, a responsabilidade para aqueles que estudam o livro na luz da verdade é muito mais séria e é muito mais profunda. Então, se a pessoa quiser sair de uma situação, melhorar-se na vida, ela tem que fazer todo um instante, todo um movimento. Quem já teve a oportunidade de ver um pássaro trabalhando e cuidando dele, cuidando dos filhotes, a gente vai ver que é um trabalho incansável, o trabalho de fazer o ninho. Nós fazemos alguns movimentos durante o dia e julgamos assim que já fizemos o suficiente. Não fazemos nada para nós, fazemos sempre para apresentar para o outro aquilo que nos pediram para que fosse feito para nós. Como é que nós estamos dedicando um tempo para melhorarmos? Deixai que a Páscoa surja em vós. Então, esta condição de elevarmos, nesta condição da referência da Páscoa, desta condição espiritual elevada, é uma condição bem importante. E se a pessoa descuida, ela vai ficando para trás. Isso fica bem fácil assim, da gente fazendo as referências naquela empresa. Aquele que trabalha naquela empresa, se ele não vai graduando, esforçando, melhorando, usando o tempo do repouso para o repouso, a empresa movimentou, ele é substituído. E nós sabemos assim que quando uma pessoa perde o emprego, ela desce. Então dificilmente ela arruma no mesmo nível de uma empresa similar, na mesma condição financeira, é sempre abaixo. Então quer dizer assim, se é abaixo, é porque a pessoa também diminuiu a capacidade de perceber-se. Então nós temos muito que fazer conosco, nós não temos tempo. E se a pessoa acha assim que ela vai ter um tempo depois, ela não terá tempo depois porque ela não acostumou. Isso a gente vai observando assim, as pessoas que não acostumam ficar só. Então depois elas não ficarão só que elas ficarão com qualquer tipo de companhia. E é bem sério assim, porque ela não trabalhou desenvolvendo a sua condição de vida espiritual, possibilitando assim aquela naturalidade de compreender a fase em que ela se encontra. Esta condição a pessoa tem que lembrar que aquele que muito sabe, que foi possibilitado a ele também tem uma responsabilidade maior. No movimento da vida, ele será questionado e ele terá a capacidade de responder aquelas perguntas que surgirão. Tornar-se um qualificado, então a pessoa tem que trabalhar bastante com ela mesma.
e ela tem que conhecer todos os ensinos. E é muito sério assim, porque se uma pessoa não conhece todos os ensinos, faltou. Então aquela pessoa que sabe fazer aquela planilha, e se ela teve um erro, aquela planilha não serve. Nós temos que nos tornarmos íntegros, em tudo, conhecendo as ervas, conhecendo os alimentos, de como nós somos vistos, de como nós nos apresentamos, de como nós tornamos o nosso ambiente bonito. Não é mais ou menos. Todas as coisas têm que apresentar como precisam de serem apresentadas, porque nós vemos assim, todas as flores são bonitas. Quando temos a oportunidade de observar um campo assim que surgem as flores, pela diversidade ali dos vegetais que existem, cada uma apresenta a sua característica. Então a beleza daquele campo está com a diversidade daquelas flores. Então nós tínhamos que nos apresentarmos assim, diversos, porque cada um de nós tem um corpo, então teríamos que ter um trabalho conosco mesmo de preparar as nossas vestes. Como é que nós vamos ficar apresentáveis? Então a moda, ela traz um entorpecimento, porque a pessoa não pensa, não vê o que é bom para ela e ela vai caminhando assim. Depois aquela moda dura pouco tempo, ela tem que entrar novamente na moda porque aquela já foi substituída. Quando a gente conhece uma pessoa que ela tem o trabalho de fazer as suas vestes, a gente vê que aquelas vestes que foi feita para aquele corpo e do jeito que foi feito, a pessoa usa muito tempo aquelas vestes e toda vez que ela repete aquela veste, ela é elogiada. Então essa condição assim a gente tem que desenvolver. Nos encontrarmos nessa condição de sermos agradáveis, de sermos vistos. Deixai que a Páscoa surja em vós. Então todo um trabalho nosso teria que ser assim, conhecer os ensinos, caminhando devagar pela vida, para não ter aquela condição de voltar, porque quando a gente erra um caminho, a gente tem que voltar todo o caminho que foi percorrido erradamente. Então essa coisa muito boa assim, que nós precisaríamos de ter esse cuidado. Do jeito que existe aquela condição de sempre preparar o alimento que fica bom para todos, então a pessoa tem que lembrar que ela precisaria de ter esta condição com ela. Ficar agradável para todos. O conhecimento é da responsabilidade individual. E nós sabemos assim que aquele jovem que estudou os ensinos escolares, que desenvolveu a maneira de ter um aprofundamento naquele ensino, qualifica-se para a fase seguinte. Aquele que não estudou, aquele que não assimilou aquelas informações, ele tende a ficar para trás. Aquele que usou erradamente o seu corpo, achando que aquelas caminhadas, expondo-se ao sol, indo aos passeios, ele ficou para trás. Porque a gente vai observando assim, o cérebro da pessoa também queima, atrofia. Então a capacidade de pensar da pessoa diminui. Então ela também não se percebe. Ficou um processo decadente onde convive com uma pessoa assim. Não se percebem como eram, a capacidade que tinham e como se encontram. Melhorar essa condição é muito importante para cada um. Estudar o livro na luz da verdade possibilita a pessoa mudar a norma do tempo e do espaço, tornar-se um responsável, tornar-se aquele que vai ter a capacidade de orientar aqueles que no futuro precisarão. E nós temos que tirar todos os defeitos. Porque aquele que estuda o livro na luz da verdade, se apresenta um defeito, ele então não é perdoado. Os seres humanos apresentam esta condição. Aqueles que apresentam a capacidade, se não trabalhou dentro dele para tirar o defeito, ele não é perdoado. Então o aprimoramento é de dentro. A pessoa tem que aprimorar-se, tem que tornar belo o seu habitar também, ficar agradável de ser visto.